está passando agora pelo momento da palavra. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez eu venho diante do Senhor, papai. Ó Deus amado, ó Deus querido, Pai, eu te peço, papai, que não seja eu a falar, Senhor, mas que seja o Espírito Santo do Senhor a falar com a tua igreja, Pai. Ó Deus amado, dá-nos sabedoria, papai. Dá-nos um coração aberto, uma mente alerta, ó Pai, para ouvir o Senhor, o que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Ó Deus amado, que os teus anjos possam acampar em redor aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha repreender todo roubador de mente, papai, todo ladrão da palavra, ó Pai, toda distração, papai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos, ó Pai, estar atentos à voz do Senhor, papai, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre os nossos ouvidos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que seja somente para Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém, Jesus. Abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 31. A partir do verso 1. Amém, igreja? Moisés nomeia Josué, seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der adiante de vós, então com eles farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdar. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém? Amém. Pode se assentar, igreja. Quando eu estava meditando nesta palavra, ontem nós tivemos aqui uma reunião e até ontem eu não tinha palavra para trazer. Não tinha. E assim eu estava muito nervosa porque eu não tinha a palavra para trazer para a igreja. E eu fiquei tão nervosa, igreja, que eu fui parar no hospital hoje. Eu dei uma desbiose nas mãos, né? E eu lá em todo o tempo, lá esperando o meu atendimento, eu ainda não sabia o que era. E eu estava assim: Senhor, mas eu tenho que pregar hoje, eu tenho que levar a palavra. Eu estou aqui no hospital porque eu fiquei nervosa, isso não pode acontecer. E ali eu estava no hospital e fiquei ali por umas 4 horas, mais ou menos. E aí quando me chamaram, o médico falou assim: não, você não precisa se preocupar, porque não é nada demais. Aí eu falei assim: doutor,
eu disse assim, Senhor, eu tenho que levar a palavra, eu ainda não sei qual palavra que eu vou levar. Aí ele falou assim, aí uma voz falava assim comigo, você crê, esforça, anima-te, porque você vai. Esforça-se e anima-te, porque você vai. E aí veio a palavra para mim, né? Quando Moisés, ele está passando o cajado para Josué, né? Moisés já está velho, cumpriu os seus dias. Deus já tinha falado para Moisés que ele não ia passar do Jordão, que quem iria passar era Josué. E ali, Moisés, ele vai dar as instruções para Josué, né? Falando, olha, o Senhor vai ser com você, mas você tem que se animar, né? Você tem que se animar e esforçar, porque o mesmo Deus que foi com teus pais, que jurou aos teus pais que ia herdar a terra, vai ser com você. Oh, aleluia, né? E assim Deus é conosco, né? O mesmo Deus que jurou, né, para os heróis da fé, para Moisés, para Josué, é o mesmo Deus que fala para nós, esforça-te, anima-te, né? Para a gente não temer, né? Porque dá medo, né? O desconhecido, ele dá medo. É natural, é uma emoção natural da gente, né? Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser escravizados por esse sentimento de medo, né? A gente tem que ter temor no Senhor, mas medo das coisas a gente não pode ter, né? A gente tem que confiar no Senhor, né? E, né, aí eu trouxe alguns versículos que falam sobre isso, né? Vamos abrir lá em Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 9, eu vou ler rapidinho. A palavra de Deus diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui é o próprio Deus falando com Josué, né? Primeiro Deus usou Moisés para falar com Josué. E aqui o próprio Deus falou com Josué, né? Para ele se esforçar, não temer, não se espantar, porque o Senhor é com ele, por onde quer que ele andasse, né? E assim também o Senhor é conosco, né? Por onde quer que nós andemos, o Senhor é conosco. É Ele que nos guarda de todos os males, é Ele que nos protege, né? Vamos abrir também lá em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O Senhor nos tem por filhos dele, né? O Senhor, ele falou, né, para a gente não ter medo desse sentimento, né? Pra gente, que ele nos recebeu, nos adotou como filhos dele, né? Vamos abrir também lá em 2 Timóteo. Versículo 7, que diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor,
mas de fortaleza e de amor e de moderação, né? O Senhor nos deu um espírito de fortaleza, né? Para a gente ser forte, corajoso, como a pastora Zenilda sempre gosta de falar aqui, ser fortes e corajosos, né? Foi o Senhor que nos deu esse espírito, né? Para sermos fortes, para sermos amor, para sermos moderação. Vamos abrir ainda lá em Hebreus, capítulo 13. Versículo 6. Amém? E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Né? Nós não devemos temer o que o homem quer fazer conosco, mas temer somente a Deus, né? É Ele que nos guarda, né? Ele que nos tem por filhos. Nós somos por adoção filhos do Senhor, né? E por que nós não devemos temer o homem? Ainda que o homem se levante contra nós, ainda que as circunstâncias hoje se levantou contra mim, para mim não vir para a igreja assim, de uma maneira, veio se levantando durante a semana toda, eu fui ficando desanimada, fui ficando ansiosa, fui ficando estressada, mas eu sabia no meu interior que isso era para atrapalhar eu não estar aqui hoje, né? Porque quem me conhece sabe que eu gosto de ser muito comprometida com as minhas coisas, com as minhas atividades e tudo, né? E que eu gosto de fazer com excelência. E veio toda essa tempestade durante essa semana, meu coração foi ficando abatido com causas, circunstâncias que foram aparecendo. E aí hoje, né, como eu mencionei no início, eu fui para o hospital, né, fiquei ali observando tantas pessoas que também estavam precisando de ajuda, porque, irmãos, hoje é feriado aqui na cidade, para quem não sabe, para o povo de casa que está ouvindo, né? Então o hospital estava lotado, porque os PSF estavam todos fechados, né? Mas eu sei que o Senhor me guardou ali, me deu ânimos, porque Ele sabia que eu estaria aqui nesta noite, porque aprova a Ele que eu estou aqui nesta noite, aprova a Ele que vocês estão aqui nesta noite, né? Que nós viemos cultuar, que nós viemos adorar o Senhor, né? E não esquecer, né, que Ele é o Deus, né, que nos guarda, que nos protege. Ele é o Deus que nos anima diante das tempestades, diante dos problemas que vêm, né? Às vezes a doença, às vezes o desemprego, às vezes um problema familiar, conjugal, paternal, e acontece tantas coisas, mas o Senhor na sua palavra, Ele vem dizendo a todo tempo para conosco, né? Esforça-te, anima-te, confia, crê, né? Que a gente andando com Ele, nós vamos vencer qualquer desafio, assim como Ele falou ali através de Moisés, né? Que eles venceram o rei dos amorreus, o rei de Seom, né? Foram batalhas que o povo de Deus travou naquele momento, né? Contra exércitos maiores, né? Do que eles, mas Deus deu a vitória, porque Deus estava no controle de tudo. E é Deus que sempre está no controle. Basta que a gente confie que Ele está no controle. Mas muitas vezes, pela ansiedade, eu falo por mim, pelo estresse, a gente acaba deixando um pouco isso de lado, né? E a gente esquece que a gente tem um Deus maravilhoso, né? A gente acaba esquecendo que é Deus, é o Pai da gente, é o Pai que ama, mas é o Pai que corrige, né? Deus, Ele é assim, Ele corrige quando Ele precisa corrigir também, né? Quando a gente precisa andar na linha, Ele
dá uns puxão de orelha, fala assim, não é desse jeito, não é do jeito que você quer, não é da maneira que você quer, não vai ser como você quer, né? Mas Deus é aquele que vai à frente da batalha sempre. Ele foi ali na frente da batalha quando Davi esteve ali, né, para lutar, né? O Senhor esteve ali à frente quando Davi foi lutar com Golias, né, que era um filisteu, que era 2 metros de altura, né, era um gigante, né? A Bíblia fala que ele era um gigante. Davi era pequeno, Davi era franzino, né? Um menino ruivo, assim, sem um porte físico que demonstrasse que ele fosse um guerreiro, e mesmo assim ele esteve ali, ele confiou no Senhor, ele falou que o Senhor ia dar ele a vitória, e o Senhor deu ele a vitória, porque ele colocou o Senhor na frente, né? Ele ainda que aos olhos humanos ele não parecesse o ideal para estar ali à frente daquele exército, o Senhor honrou ele, porque Davi era temente a Deus. Davi era um temente, era um pastor que cuidava das ovelhinhas, né? Davi era uma pessoa com coração puro, né? E ali o Senhor o tornou, pouco tempo depois, né? O Senhor o tornou rei. Mas o que importa foi a caminhada que Davi teve, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Deus se alegrou tanto de Davi que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E entre outros ânimos que o Senhor nos dá pela palavra dele, né? Quando, né, Moisés estava ali, né, na sarça ardente, o Senhor falou com Moisés naquela sarça, né? Animou ele, né? Mostrou ele a terra, né? E também, né, irmãos, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele faz curas durante todo o percurso. Jesus, quando ele veio para a terra, para nós, Jesus, ele veio para nós, para nos salvar, né? Ele veio para levar o pecado do mundo. Mas em sua caminhada aqui na terra, ele curou, ele salvou, né? E ele tem salvado muitas vidas, né? E eu creio que o Senhor fala conosco nessa noite, né? Que devemos somente crer e confiar e animar, né? E nos esforçar, né? Porque o Senhor fala 3 vezes ali no capítulo 1 de Josué: esforça-te e anima-te, né? São 3 vezes. Então, para a gente esforçar e animar mesmo, para a gente crer, para a gente confiar, né? Ele ficou o tempo todo, porque eu imagino que Josué viu aquele povo, viu como eles eram com Moisés, e ele teve um pouco de medo. Eu imagino que ele teve um pouco de medo para conduzir aquele povo, né? Então o Senhor estava ali para o animar, assim como ele está com a gente. Não importa a situação que nós estejamos passando, né? Nós temos que nos animar e nos esforçar e fazer a vontade do Pai, ainda que seja difícil, ainda que os dias sejam cansativos, ainda que a voz vá embora, né? Ainda que o cansaço nos domine, nós devemos animar, nos esforçar para estar, né, buscando a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, né? Porque a Bíblia é o nosso manual, é ela que nos dá a capacidade para encarar os problemas da vida, né? Ela que nos mostra o que devemos melhorar, é ela que nos mostra o que devemos seguir. Por quê? Porque ela fala da palavra de Deus, ela fala o que Deus deixou para nós, ela fala do que Jesus, em sua caminhada, deixou aqui na terra como sacrifício por nós, né? Então é muito importante que nós estejamos, né, nesta visão com o Senhor, estejamos de olhos abertos para ver, né, para poder nos animar, né? Voltando lá no
Salmos 27, que eu li no início. Vamos do versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Né? O Senhor, Ele é a nossa luz. É o que nos aponta o nosso norte, né? Ele é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. Quem nós temeremos quando estamos com Ele? Ninguém. Ninguém. Nós não vamos temer ninguém. Por quê? Porque é o Senhor que é a nossa força. É o Senhor que é a nossa força. Então nós não recearemos. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Olha você ver, irmãos, um exército, ainda que um exército nos cerque, né? Nós temos que confiar no Senhor, né? Ainda que o exército nos cerque. Isso é um salmo do salmista Davi, né? Do rei Davi, do homem que foi segundo o coração de Deus. Né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Devemos buscar, né, irmãos, morar na casa do Senhor. Morar na casa do Senhor em todos os sentidos, né? Morar ali na morada eterna, né? Na mansão celestial, né? Mas que possamos aprender a mais estar aqui cultuando também, aprender no templo do Senhor, no templo físico aqui dessa terra, que Ele ainda nos permite, porque tem lugares que já não é mais permitido mais. Pessoas já não têm acesso mais às Bíblias, pessoas já não podem entrar no templo, e nós ainda temos essa oportunidade. Então, procurarmos, né, aproveitar desse tempo que ainda temos, porque sabemos que pode chegar ao fim a qualquer tempo, né? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Quem quer ser escondido no pavilhão de Jesus? Amém, né? Todo mundo quer ser escondido no pavilhão de Jesus, né? Porque Ele é a nossa rocha, né? Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz como clamo. Tem também piedade de mim e responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te diz, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, Deus da minha salvação. Aí o salmista ele fala, né, para que o Senhor ouça, né, o clamor, né, dele. E assim como nós pedimos para o Senhor ouvir nosso clamor, nossa súplica, né? Temos aqui a tarde da bênção, na sexta-feira, a tarde do clamor, né? Onde aqui nós clamamos e suplicamos pelas causas da igreja, pelas causas pessoais, né? Então aqui o salmista Davi, ele fala, né? Para o Senhor escutar.
E eu creio que o Senhor tem escutado cada clamor de cada irmão, porque o Senhor tem nos respondido, nós temos visto os testemunhos, né, aqui na casa de Deus. É maravilhoso, né, irmão? Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te atinge, o teu rosto, Senhor, buscarei, né? Buscar o rosto do Senhor. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites a teu servo comigo. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Às vezes, né, irmão, os pais, né, podem abandonar, mas Deus é aquele que não abandona. Os pais, os parentes podem abandonar, mas Deus não. Deus, ele não abandona o filho dele, não. Se o filho dele permanecer fiel, ele está ali junto para batalhar, para levantar o exército que for para vencer a batalha. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor, irmãos. Esperarmos no Senhor e nos animarmos, né? Ele fortalecerá o nosso coração, né? Ele fortalecerá nosso coração. Porque se tem uma pessoa que pode fazer isso, é Deus. Só Deus pode fortalecer o nosso coração. Mas nós temos que estar ligados com o Pai, né? Temos que estar ligados com o Pai para que Ele venha fortalecer o nosso coração, né? Ainda que fracos, né? Mas tementes, para que Ele venha fortalecer. Espera, pois, no Senhor. E essa é a palavra, né, que Deus tocou no meu coração nesta noite, né? Espero que os irmãos tenham recebido. Recadinhos, né? Sexta-feira, à tarde do clamor, às 15 horas. Amanhã, GC na casa da irmã Cida, às 19h30. Domingo, culto de celebração, às 19h30. Vamos orar em igreja, amém? Senhor Deus e eterno Pai, poderoso Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este momento aqui na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor falou em nossos corações, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, eu te peço nesta noite, Pai, que essa palavra possa ser viva e eficaz em nossos corações. Que possamos viver, Senhor, as promessas, ó Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa fortalecer o nosso coração. E que o nosso coração se encontre, Senhor, na terra fértil, Senhor, para adorar e clamar o teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, Papai, que não pôde vir, mas o Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um, Papai. Obrigado, Senhor, por mais este dia, Papai. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra santa, Papai, pela tua palavra limpa, pela tua palavra. Oh, Deus, obrigado, Senhor. E assim eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor já fez até aqui, Papai, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Papai. Em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos, igreja, o mais alto que vocês puderem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam todos, nós todos digam amém. As palmas que engrandecem